Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Paula Cabreira. A gente está começando mais um podcast do Jornal Nossa Cidade. Como vocês já sabem, a gente está num período muito importante aqui para o ABC, para o Brasil como um todo, que são as eleições. Então, esse ano a gente escolhe presidente, governador, senador, deputado estadual e deputado federal. E é fundamental que a gente escolha pessoas que sejam da nossa região, que tragam representatividade para as nossas cidades e que possam escutar e acolher os nossos problemas para resolvê-los, tanto em Brasília quanto aqui em São Paulo. Então, a gente está te trazendo uma série com os candidatos para que você conheça as propostas e analise melhor o seu voto, mas que ele fique no ABC. E hoje a gente traz um nome muito bacana, já é segundo mandato dele de vereador ali em Mauá, super representativo, muito combativo, muito forte, principalmente no Jardim Zaira, que é o Renan Pessoa. Tudo bem, Renan? Como é que você tá? Paula, boa tarde, muito obrigado aí pelo convite. Agradecer a toda a produção, ao pessoal do JNC, Jornal Nossa Cidade, pela oportunidade de estarmos aqui e principalmente falarmos aí da nossa candidatura a deputado federal. Eu tô animadíssima. A gente estava conversando aqui um pouco antes, gente, que Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra não têm uma representação em Brasília há muito tempo. Nós tivemos deputados que não foram eleitos no mandato, na verdade, eles acabaram, que a gente chama de mandato tampão, né? Então, eles foram eleitos como suplente e acabaram subindo em algum momento, mas não conseguiram efetivamente ter os 4 anos de mandato. O último deputado eleito foi em 1988, então lá se vai um tempo já, né? Eu estava na época com 4 anos. Você lembra disso, Renan? Você já era nascido, Renan? Eu nasci em 86, eu tinha 2 anos. Eu tinha 2 anos de idade, então eu nem não lembro e não A acompanhava, né? gente não sabe nem se a pessoa fez alguma coisa. Mas a gente sabe da história, né? Então a gente sabe que foi em 1988, que foi o último deputado federal eleito pela cidade de Mauá, Paula. E a gente sempre faz uma análise aqui das 7 cidades do ABCDMRR, e é muito triste a gente ver o não desenvolvimento das 3 cidades aqui da microrregião, Mauá, Ribeirão e Rio Grande. Região essa que acaba não desenvolvendo. Todo mundo fala: "Ah, Mauá cresceu os problemas, cresceu a população, porém não desenvolveu". Nós não temos uma cidade, eu vou dar um exemplo hoje, nós não temos uma cidade que nem Mauá, que podia muito bem atender Mauá, Ribeirão e Rio Grande, que a gente está falando de 700.000 habitantes aproximadamente. Quantos neurodivergentes nós temos nessa região? E nós não temos um centro-terra para essa região, para essa micro-região. Nós não temos políticas públicas para as mulheres. Então, são pautas como essas que a gente tinha que levar sim para Brasília, para discutir, para defender e principalmente ter esse serviço público para o ABC como um todo, né, para o estado de São Paulo, mas principalmente para a microrregião. E Renan, a gente está sempre conversando aqui com os candidatos, porque assim, as pessoas têm uma proximidade muito grande com o vereador. Eu imagino que tenha sempre alguém ali no seu gabinete pedindo essa ajuda. Mas a gente não tem essa proximidade com os deputados federais, principalmente porque a gente não tem nenhum eleito. Então falta um pouco essa conexão, né? Se você estiver em Mauá, as pessoas vão continuar te encontrando no Zaira, na feira, vão continuar te encontrando no seu escritório político. Fica mais fácil para você conseguir resolver essas demandas. É isso, né? É isso, Paula. Eu sinto na pele, né? Eu sou nascido em Mauá. A vida toda morador de Jardim Zaira, moro lá até hoje. E eu sinto na pele, assim como o morador da cidade de Mauá, a dificuldade que nós temos no dia a dia com infraestrutura, com os serviços públicos. Então, a gente sabe, como vereador, a gente fiscaliza, a gente cobra, a gente leva para o executivo, mas como deputado, a gente sabe onde de fato a causa raiz do problema, para poder fazer esse diálogo com os ministérios, fazer esse diálogo com o independente do presidente da República que tiver lá a partir do ano que vem, a gente tem que pensar Mauá, Ribeirão, Rio Grande como um povo de 700.000 habitantes, uma economia que, se a gente avaliar, não é uma economia ruim, porém ela precisa ser vista em Brasília. Tem que trazer mais recursos, né, a gente tem que Sim, trazer mais emendas, a gente como você falou, né, Renan, acho que uma das grandes urgências que nós temos para pensar como política pública é o atendimento dessas crianças neurodivergentes, porque tem sido cada vez maior o número de diagnósticos, e a gente não tem realmente, apesar de Mauá ter criado recentemente, por exemplo, uma secretaria da pessoa com deficiência, a gente não tem um centro TEA. E você, com a porta aberta lá, deve receber diariamente mães pedindo essa ajuda. a gente sabe, a Secretaria da Pessoa com Deficiência para a cidade de Mauá foi um ganho, porém a gente sabe que não tem recurso, né? Então a gente tem que entender que o deputado tem como sim encaminhar um recurso para a secretaria para ajudar.
Porque não adianta a gente ter funcionários lá, mas não ter, é aquilo que você falou, não tem um Centro-Terra. São Bernardo, Santo André, nós temos cidades essas que têm a representação, que tem gente no Congresso Nacional podendo ver essas pautas. E quanto Mauá, Ribeirão, Rio Grande não tem, nós temos hoje uma dificuldade muito grande, Paula, que nós temos o Hospital Nardini, que é um hospital que você vê que tá se esforçando ali, atende um pouco de Ribeirão Rio Grande, atende principalmente quem está naquele eixo da Oscar Niemeyer ali, para sentido acesso ao Rodoanel, dependendo São Mateus, Zona Leste, acaba passando por ali. Só que Mauá precisa de mais um hospital. A gente fala, vamos entregar para o Estado? Beleza. Claro que se entregar para o Estado vai ser muito melhor do que o subsídio do município. Porém, se a gente faz a criação de mais um, principalmente, onde você pode ter atendimento específico para algumas causas, para algumas dificuldades, um hospital desse, seria um hospital desse referência para atender Mauá, Ribeirão, Rio Grande. A gente sabe, tudo bem, mas isso é um dever do Estado. Mas é isso, como deputado também nós vamos cobrar o Estado, vamos cobrar a União, o governo federal, para que a gente possa ter esse atendimento, principalmente na saúde, para a nossa população. E aí você também tem uma bandeira muito forte, né, Renan, que é as políticas públicas para mulheres. Saiu recentemente um dado muito interessante que mostra que, atualmente, as mulheres são as principais chefes da casa. Então, em 52% dos lares brasileiros, é o orçamento da mulher quem é o principal orçamento daquela família. E mesmo assim, a gente tem uma situação muito complicada, crescendo, principalmente em São Paulo, com feminicídios, com violência à mulher, e com essa falta de apoio, né? Que você volta ao mercado de trabalho, mas aí tem a criança, principalmente uma mãe neurodivergente. Quais são as suas propostas para auxiliar essas mulheres? Ô, Paula, eu tenho 2 filhas, tenho uma filha de coração, então lá em casa eu sou voto vencido, é muito mais mulher, né? Mas a minha esposa são 4 mulheres contra eu sempre brinco. Sou voto vencido. Você é igual o meu marido ele brinca que ele tem a palavra final, que é sim, senhora. Sim, senhora, é isso aí, tá bom, ok, tô indo, né? A palavra final é minha, tô indo, ok. Mas é muito sério isso aí. Então não dá a gente tá em 2026, ficar discutindo feminicídio. Isso aí, pra mim, de verdade, aí é uma pauta nacional. Como deputado, sim, você tem que levar pra Brasília e pôr leis mais severas pra esse tipo de crime. Não dá pra você aceitar. Você vê reincidente. O cara matou uma mulher, ficou preso um tempo, saiu, tá matando outra, como se fosse um bicho. Nem um bicho se trata dessa forma. Então não dá pra você aceitar. Teria que mudar, sim, o nosso Código Penal. Teria que ter penas mais eficientes e, principalmente, prisão perpétua. Não dá pra ter outro assunto pra quem mata a mulher, ô Paula. Isso é inaceitável. A gente não tinha nem que estar discutindo isso. No ano 2026... Por quê? Porque isso é um caso que vem hoje no Brasil crescendo muito. Como você falou, os dados das mulheres, Mauá, pelo último IBGE de 2022, 38% da mulher mauaense é a mulher que trabalha para manter seu lar, é a mantenedora. E é essa mesma mulher, porque eu tô nas UPAs, nas UBS, que é o meu trabalho, é a minha fiscalização ali, eu fui eleito para isso. Quem que leva o filho numa UPA quando tá doente? A mãe, 90%, 95%, as mães. Quem que leva o filho para uma vacina, para uma consulta na UBS? A mãe. Quem que vai na escola resolver os problemas do filho? Quando tem reunião de classe, quando tem que matricular, quando tem que trocar de horário, é a mãe. E nós não temos políticas públicas, principalmente para a microrregião aqui, voltada às mulheres. Então, é muito triste a gente ver 2026 com tanta globalização, a gente vem cada vez se evoluindo mais, mas não tem políticas públicas para as mulheres. E quando a gente fala em políticas públicas para as mulheres, você tem alguma em específico que você acha que é importante, que possa citar? Principalmente a mulher ser acolhida nesse caso de feminicídio, a mulher que é ameaçada pelo companheiro ou pelo ex-companheiro, tem que ter políticas públicas e, principalmente, Paula, essas mulheres precisam de uma rede de apoio onde o governo tem que intervir mesmo. E se o cara for pego, tem que ser pena severa. Não tem segunda chance. Não tem a medida protetiva. Você sabe, não tem como fiscalizar a medida protetiva. A delegacia de Mauá é 24 horas? Da mulher, não. Não, né? Da mulher, você não. tem que ir também na Polícia Civil. Só que a Polícia Civil atende, né? Atende. Nós temos uma DDM na sede hoje de Mauá
e que fica ali na General Mas é Osório. o que você falou, né? Falta o acolhimento E os maiores problemas de feminicídios sempre é à noite, à na noite, durante a madrugada ou no semana. fim de semana. Então falta um pouco. Você acha que também dá para precisar dessa política pública É isso aí. de ter um acolhimento nessa delegacia, ou então ter uma delegacia 24 horas? É isso aí. E não é só a delegacia 24 horas. É mudar a pena para quem comete esse crime ou para quem ameaça. Não tem segunda chance. E a gente teve um caso em Mauá, né? Realmente que foi essa situação, né? O cara saiu da cadeia e matou a segunda namorada. Matou, é isso Como aí. se fosse, ah, tô trocando aqui, não gostei. Tá, quebrei. Como se fosse nenhum objeto se a gente faz É, isso, né? exatamente. E é uma situação realmente muito São tensa. vidas, tem história, assim, entendeu? Eu falo pra você, eu tenho 3 filhos, é minha esposa, isso aí é inadmissível, a gente não pode. É o que eu repito, não era nem pra gente estar discutindo isso. E dá medo, né? A gente, como pai de menina, dá medo do que a gente pode esperar do futuro. Poxa, muito, muito. É preocupante. A gente, como pai, a gente tenta sempre, todo dia, nos policiar para sempre orientar do que é certo, do que temos que fazer como pai, de mostrar o caminho e vigiar. Só que é preocupante, é isso. A gente a gente cria o filho pro mundo, né? Não é E, para nós, né? e, Renan, tem algum projeto que você queria muito conseguir aprovar como deputado, assim? Você vai aprovar por elas. Fala assim, não, eu quero aprovar isso por elas. Sim. O projeto que eu queria, de verdade, para mim não teria segunda chance. Matou mulher, crime de feminicídio, ou Prisão pena de perpétua. morte, ou pena de morte, ou prisão perpétua. Entendi. Não tem outro caminho. Porque você não pode dar segunda chance, Paula, pra esse tipo de crime. Esse tipo de crime não pode ter segunda chance. É, então eu Não dá tenho. pra você aceitar que a pessoa que matou a sua esposa, sua companheira, na frente dos filhos, e você achar que isso é normal. Não dá, não dá, não dá. Então, pra mim, ou é prisão perpétua ou pena de morte. Acho que vale também pensar um pouco em alguma política pública de acompanhamento para essas crianças, né? Acho que falta também um pouco do Estado como um todo. Quando você faz uma análise aí, se você vê a maioria das crianças, quando tem problema na escola ou na adolescência, até que entra pro mundo do crime, 90% tem um reflexo muito negativo no âmbito familiar, do pai, da mãe. Isso acaba. Essa política Influenciando. pública, essas terapias iriam ajudar muito. A gente sabe que é difícil, né? Eu também não posso chegar aqui e falar como deputado, a gente vai mudar isso da noite pro dia. Mas é um trabalho formiguinha e principalmente uma renovação no Congresso. E Renan, você tem, como eu disse, você tem um forte apego ali com a região do Zaire. Eu tava conversando com ele, gente, que na Copa do Mundo ele fez uma pintura de rua, coisa mais maravilhosa. Eu fiquei muito impressionada. Como é que é a sua relação com o bairro? Quais projetos sociais você atende por lá? Paulo, eu aprendi que o morador do Zaire, ele não fala que é mauense, ele fala que é zairense. Eu moro no Zaire, eu não moro em Mauá, eu moro no Jardim Zaire. O Zaire é um bairro que eu amo, é um bairro que eu me criei, que eu moro lá até hoje, crio minhas filhas. E é um bairro que a gente sempre pode, é claro, como vereador a gente é limitado, né? Mas a gente faz muitas ações com o nosso grupo, com parcerias de pinturas de vielas. Fizemos na Copa do Mundo, igual você falou que gostou, fizemos um vídeo que realmente impactou, sabe? Para unir, para resgatar aquela questão, não é o mandato de vereador, e sim aquela união de você resgatar com a população, com os moradores. A Eu fui tradição, né? a tradição, eu fui na rua, que é onde eu fui criado, onde minha mãe mora até hoje, e para mim ali foi muito legal ver meus vizinhos, sabe? Com os filhos, levei minhas filhas, os amigos dos nossos filhos, todos participaram pra gente resgatar esse clima de Copa, esse clima de patriotismo que o país vem perdendo. E principalmente, é um bairro que eu tenho muito orgulho, é um bairro que cresceu muito, é um bairro que a gente consegue resolver muita coisa ali mesmo no bairro. Falta muito investimento ainda em infraestrutura, que eu sei que falta, nós temos essa preocupação. É um bairro que sofre muito em épocas de chuvas fortes, porque tem vários pontos de alagamentos. A gente sabe que precisa de investimento, sim, de infraestrutura, precisa também de conscientização de uma pequena parte da população que acaba prejudicando as demais, mas é um bairro que eu amo, é um bairro que eu tenho muito carinho, é um bairro que me elegeu em 2020 e me elegeu em 2024. Muito bem votado, inclusive, Muito bem né? votado no Jardim Zaira. E aí você tem algum projeto social para atender a região? Você tá sempre fazendo alguma festa, alguma coisa ali. O nosso projeto social é no dia a dia com a população, é atendendo, é indo atrás do interesse coletivo,
fazendo festa com as crianças que a gente faz sempre no fim do ano, sempre duas no Jardim Zaira. Poxa, mas você é vereador de Mauá? Sim, sou vereador de Mauá. É uma cidade que eu amo, uma cidade que eu queria ter a condição de ter braço para cuidar dela toda, mas como vereador a gente fiscaliza, a gente cobra, então a gente anda nos 4 cantos da cidade, só que eu não posso deixar de falar que o Zaira é a minha base, principalmente eleitoral, e uma base de vivência, de história, de vida, né? Então minha vida foi toda no Zaira até hoje, tenho 40 anos de Zaira. É uma ligação especial, né? Ah, é uma ligação especial. E é aquilo que eu falo, é o zairense raiz, né? 40 anos no Jardim Zaira. A minha idade, que eu tenho de idade, eu tenho de Zaira. E Renan, você lançou a campanha de um jeito muito diferente. Que você lançou com uma corrida. Como é que foi essa ideia? O nosso lançamento de campanha, Paula, é legal você falar disso, porque o nosso lançamento de campanha, não adianta a gente falar de renovação, de falar de nova forma de fazer política e ficar na velha política. Então nós fizemos o quê? Uma campanha com energia, com crianças, com idosos, uma galera. Então tem gente que não pode correr, andar, caminhar, mas estava lá na concentração, ouvindo a música do Jingle, onde teve a coreografia. Fizemos uma corrida para determinar que saúde é vida, que saúde é esperança. Então o nosso objetivo principal, que eu acho que foi um dos destaques ali das largadas das campanhas, a nossa saiu em destaque devido a essa forma de fazer uma política diferente. É assim que a gente quer levar o nosso nome para a população de Mauá, da microrregião, do ABC e principalmente para o estado de São Paulo. Vocês saíram de qual rua? Da onde? Nós saímos na Portugal mesmo. Da Portugal nós corremos até a entrada da Carlos de Campos e voltamos. 2 voltas davam 3 quilômetros, né? Então fizemos 2 voltas. Claro que foi uma corrida simbólica ali. Sim. Mas suamos, brincamos, a molecada participou, pessoas com mais idade também fez caminhada. Quem não podia ficou ali na concentração. Foi algo, eu digo que foi surreal, porque envolveu muita gente mesmo e fizemos a onda da nossa cor, que é a onda laranja. Incrível, foi incrível. E Renan, você falando em esporte, a gente sabe também que essas políticas sociais de esporte são muito importantes, principalmente em Mauá. Então, quando a gente fala, por exemplo, de atender crianças em aulas de judô, aulas de balé, essas pequenas associações que fazem a diferença, principalmente nas comunidades mais pobres. Você acha que o deputado federal consegue auxiliar esses projetos com mais tranquilidade estando lá? Assim, Conhecendo? porque é assim, ó. O que acontece, Paula? Você tem um deputado eleito. Uhum. É claro que ele vai trabalhar por todo o estado de São Paulo, vai discutir pautas nacionais, mas você vai ter aonde ele identifica, porque é ali que ele vive, ele sabe as dores. Então, é notório e assim, não tem o... Como que eu posso falar? Não tem outro meio de você falar, caramba, aqui eu sei onde estão os problemas, eu sei o que a população precisa e é aqui que a gente vai atacar. Ah, tem sim. E o que você acha? Que você, como deputado, para onde você mandaria emendas? Para quais pastas? Aí a gente vai estar Onde tá vendo no dia a faltando, né? dia. Mas a gente sabe que a pasta de saúde, segurança e educação são as pastas mais faladas, só que a gente também tem que pensar em infraestrutura. Para você melhorar a economia do município, você ter mais investimento, você melhorar o emprego, você melhorar a vinda de mais empresas, de mercados, você precisa também de investimento em infraestrutura. Quando você tem uma infraestrutura melhor na cidade, é claro que quem está investindo vem para a cidade, entendeu? Então nós temos isso também. Então é muito fácil eu vir aqui falar de saúde, segurança e educação. Só que eu também tenho que falar, Paula, porque eu vivo na pele o que a população de Mauá vive. Eu não tive a oportunidade de trabalhar em Mauá. Eu trabalhei 10 anos em metalúrgica, Sangoban GM, eu trabalhava em São Caetano. Eu fiz o curso de Direito, eu me formei na faculdade de São Bernardo, em São Bernardo, na Uniban. Eu tinha que ir para São Bernardo estudar. Então eu não tive o privilégio, a oportunidade de trabalhar e estudar na cidade. Uhum. Poxa, olha que legal se a nossa população, a nossa cidade, poder trabalhar, estudar na cidade, ter... para mim vai ser o maior orgulho. Minhas filhas fazer 18 anos, começar a estudar na cidade, depois começar a trabalhar na cidade. Isso é um orgulho de qualquer um que mora na cidade. Você poder ter a oportunidade ali no município, que é ali que você vive. E aí falta infraestrutura para isso, né? Pra Falta trazer infraestrutura. A gente tem que trabalhar muito sobre infraestrutura. A gente sempre faz essa análise. Quem vem de Santo André para Mauá, e muitos que transitam por ali, principalmente para cá, para Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra,
Quando você vem pela João Ramalho, você vem por 4 faixas. Quando você cai na Capitão João, em frente à prefeitura, faz um funil, você cai para 2 faixas. Quando você vem pela Avenida dos Estados, você vem 4 faixas. Quando você cai ali na Alberto Sampaio Soares, em Capoaba, você cai para 2 faixas, faz um funil também. Ou seja, você afoga a entrada da cidade por falta de investimento em infraestrutura. A gente sabe que não é fácil. Não posso falar, eu deputado, eu vou mudar isso da noite pro dia. Mas são projetos que a gente tem que trabalhar, tem que entender, tem que ter investimento do governo federal, do governo estadual, em parcerias com emenda assim, de deputado, para que a gente possa tirar esse gargalo e melhorar principalmente a infraestrutura e a entrada da cidade, a entrada e saída. E Renan, você já falou, né, que para você é muito importante a gente pensar em políticas públicas para as mulheres. E um dos principais desafios que a gente tem é o atendimento da saúde da mulher. A gente sabe que é um problema crônico. A gente não tem ginecologista no postinho, é muito difícil marcar uma mamografia. E a gente também depende muito desse auxílio que vem do governo federal. Vocês chegaram a fazer uma análise? O que precisa para Mauá? Onde vocês gostariam de atender nessa parte? Sim, a gente até conversou, Paula, e nós temos hoje, é claro, ser eleito, fazer uma bancada do ABC, dos deputados federais, para fazer uma bancada, participar do consórcio e identificar. Poxa, Ribeirão, Rio Grande, Mauá, tem uma demanda grande de mulheres que não têm a oportunidade de ter o ginecologista, de fazer um Papa Nicolau, enfim, fazer todo esse acompanhamento. Tô dando um exemplo. Poxa, por que nós não vamos ter esse investimento de Brasília para Mauá? Por que nós não vamos tratar disso? Então, nós temos que ter uma bancada, temos que participar do consórcio, porque o consórcio é algo muito sério e é uma representação muito grande. Se unido, imagine com o legislativo da Câmara, imagine com os deputados estaduais, imagine com os vereadores. Então, são pautas que nós temos que falar sim. E, Renan, você falou, né? É legal a gente trazer esse patriotismo de volta. A gente já começa a ver ali o Fla-Flu, que é o que sempre me preocupa quando a gente fala de governo federal, é isso, né? As pessoas fazem as coisas meio como um time, né? Do coração, não necessariamente como política pública. Você acha que vai ser fácil pensar em juntar esses parlamentares do ABC num objetivo comum lá? Eu acredito que sim, porque depois que eleito é o diálogo. Depois que eleito, você tem que conversar. Uma das pautas que a gente está defendendo muito é a educação. Se a gente avaliar o IDEB, a nota do IDEB, do Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, do Estado de São Paulo é 6,5. Mauá está abaixo. Mauá está com a nota 5. Isso é preocupante. Muito. E aí você me perguntou, você acha que dependendo desse Fla-Flu, se a gente quer defender a educação, se a gente acha que é no diálogo que se resolve, vai ter que ter diálogo. É com o diálogo que se resolve. A gente não pode ficar numa polarização. A gente está vivendo um país polarizado, já tem uns anos, e a polarização faz muito mal, Paulo. Familiares brigando, familiares se matando por causa de ideologia partidária, política ou de pessoas. E isso não leva ninguém a nada. Nós temos que discutir o país como um todo. Nós temos que discutir a população. O que mais nos motivou a ser candidato é a nossa população. É o desejo da população de ter um representante, de ter uma representação, de que ele possa ter o contato, dele falar, poxa, nós temos hoje alguém que vai falar por nós, e alguém que vive aqui, alguém que sente na pele. Então não tenha dúvida que essas pautas são pautas que a gente tem como prioridade após eleito no nosso mandato. E ser do MDB facilita? Porque o MDB tem essa coisa, né, tranquila de conseguir, que é centro, né, você não tá nem cá nem lá. Então você consegue navegar pelos 2 barcos tranquilamente? Sim, até porque a gente acredita que o centro é o equilíbrio, né? O centro é o equilíbrio das coisas, o centro é o equilíbrio do país. Então, eu sempre defendi muito que é no diálogo. Então, nós precisamos tirar a polarização. Ah, mas, poxa, o presidente é de esquerda e o governador é de direita. Tá bom? Nós precisamos dialogar com os dois, porque o nosso interesse ali é para a população. Eu não posso entrar na esquerda, na direita e ficar numa polarização e esquecer os princípios e principalmente o interesse coletivo e o bem comum, que é a nossa pauta principal, que é defender o interesse coletivo e o bem comum da nossa população. Então, independente se for presidente de esquerda, de direita, de centro, nós temos que ter o diálogo.
É por isso que eu repito e retorno quando você perguntou da questão da bancada dos deputados do ABC. E você falou também sobre educação. Não sabia desse número do IDEB, me preocupa muito. Mas a gente sabe que Mauá, por exemplo, é uma cidade que tem um déficit de vagas muito grandes. A gente conseguiu inaugurar a escola, reformar algumas, mas falta muito. E a gente sabe que esse dinheiro também tem que vir de Brasília, né? Sim, só que não adianta como deputado só mandar o dinheiro. Você tem que ajudar depois manter. E aí Exato. você tem que não só encaminhá-lo, você tem que criar políticas e pautas ali voltadas para a gente também melhorar o orçamento. É quando eu falei até da questão da infraestrutura. Porque quando você constrói a escola, beleza, você construiu, você mandou um valor lá que vai construir o prédio. E Mas depois? e depois para manter? E o município? Aí você tem que ter a responsabilidade fiscal, né? Então essa preocupação nós temos também, e a gente sempre fala. Hoje, salvo engano, até esse tempo atrás aí, estava em torno de quase 1.000 crianças aguardando vaga em creche. Então, assim, é muita vaga ainda em aberto. Então, para você zerar, o que você precisa? De criar mais escolas. E a gente sabe que principalmente a educação infantil é toda por responsabilidade do município, né? Então, a gente precisa muito trabalhar essa questão de melhorar o orçamento, essa responsabilidade fiscal, encaminhar sim a verba para criar um novo hospital, para você também depois ajudar a mantê-lo, junto com o governo estadual, junto com o governo federal, porque senão tem o RH, tem todos os funcionários da educação, então tudo isso gera um custo mensal para o município e a gente tem que ter essa responsabilidade fiscal. E quando o pessoal vai procurar por você, Renan, o que, que eles mais pedem em Mauá? Ó, muitas demandas que chega para a gente são de escola, é, pedem muito também, nós temos hoje em base de 230 GCMs, então muita gente nos procura pedindo principalmente o aumento de rondas nos bairros, da guarda, como vereador, a gente cobra, né, a GCM. Precisa melhorar o efetivo da GCM, aumentar, melhorar não, aumentar, porque ainda tem um déficit muito grande. A gente está falando de 230 GCMs, só que não é os 230 de uma vez, né? Tem o de folga, tem o que está de férias, tem o Tá administrativo, tem o afastado? que está afastado. Então tudo isso nos preocupa, né? Mas uma das demandas que chega muito para a gente no gabinete é voltado a escolas. Nós temos hoje um problema muito grande com a Sabesp. É muita falta de água, muito vazamento. Hoje mesmo já recebi sem brincadeira, mais de 15 demandas no meu celular direto, fora o que não chega no gabinete. Falta d'água, buraco com vazamento, desperdício d'água. Então, é uma das demandas que chega muito pra gente. E a gente é bem limitado, porque é Sabesp, então a gente cobra, a gente conversa, abre o diálogo, mas é sempre muito moroso, então a gente tem essa preocupação. E muitos casos também voltados à saúde. A gente sabe que a saúde pública, não só em Mauá, mas como no Brasil, tem uma dificuldade muito grande. Então nós temos muitas demandas ali, Paula, no dia a dia voltado à saúde também. É claro que, se eu for numerar aqui, são N demandas que chegam, só que as que mais chegam é voltada à creche, segurança e principalmente também na saúde, que a gente sempre cobra. Aí a gente tem um bom diálogo com a secretária de saúde, então ela sempre dá um retorno. Tem coisas que a gente vê, tem coisas que é até chato, mas às vezes o munícipe nos procura, poxa, eu levei a guia lá, faz tanto tempo que a gente vai ver, a guia não foi inserida no sistema, aí é falha humana, e aí a gente tem que cobrar mesmo, conversa com a gerente da unidade, vê por que o funcionário... Então, são pautas essas que chega pra gente no dia a dia e que a gente fica ali cobrando, fiscalizando e prestando contas para a população. Então eu vou repetir, porque assim, e é verdade, gente. Todo mundo diz que Renan atende, Renan escuta, tá aberto sempre o gabinete. Você em Brasília vai também tá com esse gabinete aberto aqui para essas demandas? Eu não tenho dúvida que a gente vai ter que ter uma extensão, né? Vai ter que ter um gabinete, que eu digo É, itinerante, pelo menos não digo itinerante, mas um gabinete ali em Mauá para a gente atender todas essas demandas e levar para Brasília para cobrar. Isso aí não tenho dúvida. Eu digo, não é nem promessa, é um compromisso. é porque assim, né? A gente sabe que o poder está lá central, mas não necessariamente você vai mudar a residência, né? Não, Família fica você tem que estar em aqui, você Brasília vai de para. terça a quinta. Exato, tá sempre aqui de olho no que tá acontecendo. Então vão te Sim. encontrar em Mauá. Vão e muito. E vão encontrar, porque se eu não ouvir a população, eu não consigo levar a demanda para Brasília. É assim que é o nosso mandato. Se eu não for para rua, se eu não visitar os bairros, igual a gente visita aos fins de semana, se a gente não fiscalizar,
Se a gente não cobrar, a gente não vai saber o que está acontecendo. Então isso nós já fazemos de prática, é o nosso mandato como vereador. E agora, como Brasília, a gente sabe que a gente realmente vai poder ajudar Mauá muito mais. E, Renan, a gente sabe bem que política é grupo, Sim. né? Como que é o seu grupo? Porque você, como eu disse, você movimentou uma galera para fazer o lançamento de campanha. Tem um pessoal muito forte te auxiliando. Mas como que é esse grupo? Como que você conseguiu montar esse grupo? Porque tem que ser liderança. O primeiro grupo nosso, Paula, quando nós começamos em 2016, nós não tínhamos ninguém que trabalhou no meio político. Aí nós fomos candidatos, batemos na trave com 1.506 votos. Ficamos com o primeiro suplente na época. Em 2020 ganhamos as eleições. Fomos o 10º. Disputando com mais de 600 candidatos, com um grupo também, eu até falava numa maneira mais simples, que era um grupo virgem de política. Não era um grupo que tinha hábito político. É um grupo que nunca tinha trabalhado com política, um grupo de amigos. Em 2024, nos reelegemos bem, acabamos tendo mais 2 ou 3 pessoas no grupo que esses sim trabalharam com política. Eu fui o 4º mais votado na cidade. E aí nós tivemos 2 ou 3 pessoas que já tinham trabalhado com política. E agora nós temos um coordenador, que é meu amigo, que é meu parceiro, meu irmão, que chama Chiquinho do Zaira. Que pra mim é o maior articulador político de Mauá. Tô com você fechada, e é isso. O Chiquinho do Zaira, pra mim, é o maior articulador político que Mauá tem. Que eu acho Já que teve. Já teve e tem, que é o Chiquinho do Zaira. E essa construção foi um pedido da população, só que, claro, com algo construtivo e principalmente algo que a gente identificou que a gente precisava de uma base boa. Então veio o Chiquinho do Zaira, que é o nosso coordenador de campanha, junto de uma dobrada que eu não tô leiloando a minha candidatura. Minha dobrada é única e exclusiva, se chama Ivan Silva. É um vereador que é meu amigo, que cresceu politicamente em 3 mandatos, assim, em São Bernardo, com votações expressivas. Começou com a votação, entrou lá com 2.000 e pouco, na outra veio com 5.000 votos. Com você. Uma trajetória muito parecida com a gente. Eu conheci ele desde 2011, antes dele ser vereador, e tenho certeza do compromisso que ele tem com a cidade. E quando nós conversamos, o Chiquinho deixou bem claro: nós somos um grupo. E aí eu falei: Chiquinho, tem muita gente procurando a gente para fazer dobrada. Eu não vou fazer, porque eu não tô leiloando a minha candidatura. Minha candidatura é única e exclusiva, é Ivan Silva. Porque eu não vou pôr minha imagem com 3, 4, 5 candidatos para ficar leiloando e depois, que compromisso que esse cara vai ter com a cidade? E aí, então, quando a gente conversou, nós construímos algo sólido com o Chiquinho do Zaira, com os candidatos do MDB, candidatos que foram para as urnas, que são de outro partido, também estão nos ajudando. Então, nós temos um grupo assim muito bom e um grupo muito bom em mobilização. Eu, desde 2015, quando eu comecei a campanha, em 2016, na época que a gente foi candidato, eu já mobilizava bastante gente. A gente sempre teve muita facilidade de mobilizar pessoas. Liderança, né? Liderança, eu acho que é o espírito de liderança, né? Isso. Deus me pôs para isso e eu não tenho dúvida. Eu agradeço ele todos os dias, porque eu amo o que eu faço e sei que ele me capacita cada dia mais. E quando nós começamos, nós sempre mobilizamos muitas pessoas. Então, o nosso lançamento de campanha, eu vou dar um exemplo, de pré-campanha, deu 2.000 pessoas. Travou, não coube mais gente no Salão Independente. Teve gente que mandou 20 e falou: não tô conseguindo entrar. E agora essa mobilização de rua foi muito boa, mas não foi o Renan sozinho. Tem o Chiquinho do Zaira, tem os candidatos do MDB, temos nossas lideranças. Então é um grupo. É um grupo e uma família que se tornou, juntou alguns grupos, mas se tornou uma família só, que hoje é uma grande força na cidade, representando principalmente a população. E aí é fundamental, que se não tá você ali, se você tá em Brasília, sempre vai ter alguém do seu grupo para ouvir essas demandas e poder auxiliar. É isso. É isso aí, porque não se faz política sozinho. Não tem como. Né? Política se faz com grupos, se faz com pessoas, se faz com diálogo. Então, hoje, com todo respeito, o nosso grupo, eu acho que é um dos grupos mais unidos e mais fortes na cidade. Eu como jornalista, estou aqui para testar que é verdade. Então, Renan, eu agradeço muito a sua presença. Já temos aqui o período. Como a gente está em época política, eu tenho que ter sempre o mesmo tempo para todos os candidatos, porque senão pode dar problema. Então, eu queria que você, por favor, olhasse ali para a câmera, essa daqui, e pedisse voto.
pode pedir seu voto, diz o que a gente pode esperar de você em Brasília, por que você merece o meu voto, Renan. É isso aí, eu venho hoje aqui pedir o seu voto, pedir essa confiança, que vote no dia 4 de outubro, 1586, para a gente representar o estado de São Paulo, a região do ABCDMRR, as 7 cidades e principalmente Mauá, Ribeirão e Rio Grande da Serra. Cidades essas que não têm essa representação desde 1988, que foi o último deputado eleito para representar a nossa microrregião. O nosso trabalho é um trabalho sólido, é um trabalho de construção e principalmente trabalho esse que a gente quer defender a nossa população, pois eu vivo na cidade de Mauá, eu transito na microrregião e eu sei todos os problemas que temos aí no dia a dia em infraestrutura, saúde, segurança, educação e principalmente a renovação do Congresso Nacional para a gente resgatar o poder de compra para o Brasil, que o Brasil seja próspero e principalmente a gente possa ter representação que tenha compromisso com a sua população. Ai, tá ótimo, Renan. Então, muito obrigada pelo seu tempo. Sei que agora vocês estão sempre numa correria, tem que pedir voto, tem pouco tempo. Então, muito obrigada por ter vindo. O JNC tá com as portas abertas. Agora você já conheceu o caminho, pode voltar sempre que quiser. Espero que você possa ser eleito para nos representar aí. Deus sabe que a gente precisa de representação lá em Brasília. Obrigada, viu? Eu que agradeço, obrigado. E você que ficou aí até o final, você chegou nesse podcast agora por conta do Renan, clica, se inscreva. A gente está sempre aqui para trazer a informação que você precisa sobre a sua cidade, sobre a nossa região, para que você fique sempre bem informado, saiba o que está acontecendo e, principalmente nesse período eleitoral, possa escolher melhor os seus candidatos. Então, muito obrigada e espero você numa próxima. Tchau, tchau.